Oi pessoal, como é que vocês estão? Então dando continuidade aí na nossa série de vídeos, né, para auxiliar no estudo de autodepuração. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre os fatores que interferem, né, no balanço de oxigênio. Vocês viram uma pequena amostra, né, de uma seção aí de um rio, né, e viram todos esses fenômenos, né. A gente compreendeu que há tanto produção de oxigênio, que é o que ajuda o rio se recuperar, vamos chamar assim, mas há também um consumo de oxigênio, né? Pela matéria orgânica que foi lançada, a demanda bentônica, a matéria orgânica nitrogenada, enfim. Né? E vocês conseguiram ver isso, né, ao longo desse corpo hídrico, né, desse corpo receptor. O que acontece com a matéria orgânica, né, ela tem um pico de elevação, né, rapidamente na mistura. As bactérias começam a inicia, né, um estágio aí de crescimento até o ápice, né? E por outro lado, o oxigênio dissolvido, nesse momento, ele começa a decair, até chegar num ponto crítico que a gente tem que avaliar, né? O estudo de autodepuração passa por essa avaliação. Que são as zonas de autodepuração, vocês também já viram. A ideia é que a gente dá continuidade um pouco nesse assunto, né? Então, no vídeo de hoje, né, o que é importante expor para vocês aqui, que essas mudanças que ocorrem, né, na concentração do constituinte ao longo do tempo, né, como eu mencionei agora há pouco, né, tem aí três processos, né, que a gente pode chamar assim, que é a advecção, a difusão e a conversão, né. Então, no primeiro momento, a advecção, né, pelo próprio transporte desse constituinte, né, você tem ali velocidade, você tem um campo ali, né, de velocidade desse fluido, né. No caso aqui tem um desenho muito claro que é a seção de um corpo hídrico, né. A gente consegue visualizar que o rio está correndo, né, para ter um determinado sentido. Então a advecção é um fenômeno que está acontecendo, está ocorrendo, né. Ao mesmo tempo está ocorrendo a difusão, né? Essas partículas aqui na água elas estão se espalhando, né? E ocorre também uma agitação térmica, né? É fato que a gente já sabe que a temperatura influencia nesses fenômenos, né? E além disso, há os fatores, os processos de conversão, então fatores biológicos, físicos e químicos estão ocorrendo, né? Então o fato de ter aí, por exemplo, um pH que pode afetar uma precipitação de um sedimento, né? Ou uma temperatura, ou bactérias que vão se criando, né? Vão se desenvolvendo e vão degradando a matéria orgânica, enfim, vários processos vão ocorrendo aí, né? Então a gente tem ali com relação ao consumo de oxigênio, né? Então tem a matéria orgânica para oxidar. Então, quando eu lanço matéria orgânica, né, no corpo hídrico, esse corpo hídrico tende, né, a se estabilizar, né? Então, essa equação aqui basicamente mostra que com o oxigênio presente no corpo hídrico, mais as bactérias, a produção de gás carbônico, né? A água, bactérias é liberada energia nesse processo. Então, isso aqui é oxidação, né? É isso que causa decaimento do oxigênio. A demanda bentônica, né? Então, parte dessa matéria orgânica ela vai para o fundo, né, para o fundo do corpo hídrico, né, num ponto mais apropriado para sedimentar, em função das condições hidráulicas desse rio, né. E aí a gente tem a matéria orgânica suspensa que vai se decompondo, né, e é dissolvida também. Né, mas lembrar que a que está sem suspensão, ela é mais particulada, é essa que vai formar a demanda bentônica, né. Parte da matéria orgânica que é particulada pode se transformar, né, em dissolvida, né, pela própria por esses próprios processos que existem aqui de advecção, difusão e conversão, né? Mas enfim, parte dessa matéria orgânica vai para o fundo, né? E às vezes ocorrem revolvimentos desse material de fundo e que consome também o oxigênio, né? A gente chama de um lodo aí, realmente é um lodo, é um material mais pesado. Ele entra em estado anaeróbio, né? Se a gente voltar na figura para facilitar, né? Isso aqui é a demanda bentônica. Essa camada mais superficial aqui, né? Às vezes ocorre aqui uma degradação mais aeróbia, mas mais profundo, né? A degradação mais anaeróbia, o processo é mais anaeróbio, né? Porque não consegue ter uma troca de oxigênio aqui. Mas quando isso é revolvido, é liberado todo esse material que está presente nessa demanda bentônica.
E não esquecer também do nitrogênio, né? Então, quando a gente tem lá a amônia inicialmente, uma poluição mais recente, né, com o oxigênio da água, forma isso nitrito e depois o nitrito também vira nitrato. Então, esse processo também consome o oxigênio. Por outro lado, a produção de oxigênio, né, é em função da reação atmosférica. Então, há uma troca gasosa nessa interface ar-água, líquido e gás aí, né? Essa transferência ela é por difusão molecular e turbulenta. Então, se vocês pensarem em um exemplo assim, um reservatório ele tem uma difusão mais molecular. Né? A água está parada ou é muito lenta e há uma troca ali natural entre as moléculas, ar e água. Quando a gente está trabalhando com o corpo hídrico, né, em movimento, corredeiras, quedas, cachoeiras, enfim, a gente tem um movimento até mais turbulento hidraulicamente, a difusão também ela é turbulenta. Então, é um rio mais propício a se recuperar mais rápido, vamos pensar assim. Tá? Ocorre também um fenômeno de fotossíntese, né? Então, como eu tenho ali gás carbônico, né, até formado, né, pelas bactérias, mas também esse gás carbônico com água e a energia, né, então tem que ser num ambiente que não tem uma turbidez, ou seja, não tem sólidos suspensos em grande quantidade, acaba formando ali o oxigênio, né, inserindo oxigênio, né, e matéria orgânica também. Tá? Então a gente entende essa dinâmica entre seres heterotróficos e autotróficos que ocorrem nesse processo de consumo e produção de oxigênio. Tá? A partir daí, a gente entende que os modelos de qualidade da água, né, que o clássico é o modelo de Streeter-Phelps, em 1925, estão preocupados com esse balanço de OD e DBO. E esses modelos são pautados nesses processos todos que eu comentei com vocês. Né? Esses modelos, a gente tem hoje no Brasil qual o FMG, né, que eu vou até disponibilizar para vocês. E é um modelo que foi adaptado pelo professor Marcos von Sperling, né? Mas temos outros modelos, como o Qual 2E, que é da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né? E a EWA também tem alguns outros modelos, inserindo aí algas, zooplâncton, invertebrados, plantas, peixes, né? Neste curso a gente vai dar um enfoque no modelo clássico de Streeter-Phelps, né, para depois ir avançando. Né? Sem entender isso, não tem como entender os outros modelos mais complexos. Né? Então esse modelo é um modelo mais simplificado que faz esse balanço de consumo e produção de oxigênio. Né? Tudo que vem aí na sequência, depois dos outros modelos, parte desse princípio aqui. Tá bom? Bom, a imagem não está muito boa, peço desculpas se ficou ruim, mas isso aqui está disponível no livro, né? E isso aqui a gente vai ver com mais calma também em tratamento de efluentes. Que é o que? Bom, eu tenho esses processos ocorrendo aonde? Num corpo hídrico, num rio, né? Então, é inevitável, né, a gente não falar da questão hidráulica. Então, existem modelos, né, de representação hidráulica, né? E são modelos ideais, que exatamente na prática não acontece perfeitamente assim. Mas a gente tem que compreender um pouco como é que a gente entende, né, qual o modelo hidráulico está acontecendo num corpo hídrico, e a partir desse modelo hidráulico a gente vai tentar prever o que acontece com as concentrações dos poluentes. Então, o modelo hidráulico que a gente utiliza neste caso é o modelo de fluxo em pistão. Né? O modelo de mistura completa não é o adequado, né, para essa situação. E o fluxo disperso é uma mistura dos dois, e é o que na verdade na prática acontece. Mas esses modelos são matematicamente mais simples e representam muito bem. Né? Tem os seus erros e etc. Né? Existem, mas para efeitos de um estudo de autodepuração, para um estudo de impacto ambiental de uma estação de tratamento de efluentes, né, ou como um estudo técnico, é bem adequado, funciona muito bem. Tá? É claro que se vocês forem trabalhar com pesquisa, né, e ciência nessa área, a gente tenta adaptar e encontrar melhores modelos, sempre é interessante. Bom, mas o fluxo pistão, que é o nosso fluxo que a gente vai trabalhar aqui. Então aqui tem uma imagem a seguir que é bastante fácil de compreender. O que esse fluxo diz para a gente, né, adotar esse modelo hidráulico? Que ao longo do tempo, né, tempo zero, lançamento de esgoto, ao longo desse tempo, a concentração, né, desse poluente ela vai variar. Tá? E a gente pensar ao longo do tempo é ao longo da distância, né? Dependendo da velocidade do corpo hídrico, demora-se um tempo para a água sair daqui, do esgoto lançado aqui, chegar até aqui, né, nessa distância percorrida. Então, se a gente volta aqui, o fluxo pistão basicamente é isso. Aqui
ao longo desse tempo, ou ao longo dessa distância, a concentração do poluente vai decaindo aí, óbvio, se não tiver um novo lançamento de um novo poluente. Aí isso começa tudo de novo. Mistura completa, né, só para a gente entender a diferença, é basicamente o seguinte: em função do tempo que a agitação, aqui uma aeração, por exemplo, né, num tanque, vamos supor se eu vou aerar 1 hora. Então, 1 hora depois que eu encerro a aeração, se eu coletar uma amostra em qualquer ponto deste reator, a concentração será a mesma. Se eu ficar mais 2 horas, mais 3 horas, mais 4 horas aerando, em qualquer ponto do reator, a concentração deverá ser a mesma. A gente sabe que na prática não acontece, porque o fenômeno de aeração aqui tem suas ineficiências. Aera mais num ponto, nas bordas, tem algumas zonas mortas, isso exatamente não acontece. Mas em tese o modelo representa isso. E em função do tempo de aeração, o tempo de mistura, né, o tempo de contato, você pode usar algumas terminologias diferentes, vocês vão entender que a concentração muda em função do tempo. Aqui, em função da distância, mas eu também posso transformar a distância em tempo. Então acontece o que? Que ao longo, né, eu preciso ter um reator aqui, né, mais longilíneo, certo? Eu preciso ter um reator aí com uma certa distância para poder garantir esse tempo de percurso. Né? Aqui eu posso ter um sistema mais compacto, porque eu vou continuar aerando, né, toda essa massa líquida por 1, 2, 3, 4 horas, que às vezes é o tempo aqui exato que demora para percorrer. Tá? A gente vai ver isso com mais calma. Vocês podem fazer comentários, fazer perguntas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Né? É a primeira vez que estão vendo isso, talvez, a questão de modelos hidráulicos para poder conectar com a parte da cinética, da decomposição da matéria orgânica em corpos hídricos, em estações de tratamento de efluentes. Mas é legal vocês já verem isso aqui um pouquinho. Né? Então, esse é o nosso modelo hidráulico. Né? Trabalhar com fluxo, pistão em corpos hídricos. Certo?